livro do profeta Jonas, vamos ler os primeiros versículos, capítulo de número 1, versos de 1 ao 3. Acompanhe na sua Bíblia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas é o único profeta que Deus dá uma missão para pregar aos gentios. Nínive era a capital da Síria. A Síria era um povo, um império cruel, perverso, o pior e o mais temível dos impérios que já existiu sobre a terra. Não há um outro livro que elucida, que mostra, revela mais, de forma mais clara e profunda, o quanto Deus é misericordioso. Eu quero mostrar no livro do profeta Jonas que em cada capítulo existe uma mensagem, existe um tema específico. São 4 capítulos, então existem 4 lições objetivas dentro deste livro. E é sobre isso que nós queremos falar aos irmãos nesta noite. Vamos então, rapidamente, para a primeira lição que encontramos no profeta Jonas. A mensagem está baseada exatamente nesta palavra. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Diga comigo, fugindo de Deus. Primeira mensagem que temos em Jonas é a mensagem daqueles que fogem de Deus. Será que nós temos alguém fugindo de Deus nesta noite, neste lugar? Se não temos neste lugar, eu tenho certeza absoluta que nesta face da terra existem muitos Jonas hoje tentando fugir da face do Senhor. Jonas foi chamado por Deus. Um dia Jonas estava na sua casa e Deus lhe falou clara e abertamente: Jonas, vá pregar a grande cidade de Nínive, vai proclamar a minha palavra aos ninivitas. Deus sempre manifestou o seu querer de forma objetiva. O problema não está na vontade de Deus, o problema está na obediência do homem. Deus nunca deixou o homem confuso com respeito ao caminho. O caminho é claro. A Bíblia diz que o caminho é tão claro que nem os loucos errarão. Jonas disse no seu coração: eu rejeito o caminho de Deus para a minha vida. Ele determinou dentro de si que não seguiria a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele começou então fugindo de Deus. Fugir de Deus é avançar em direção ao abismo. Fugir de Deus é selar o fracasso espiritual. Um homem que foge de Deus, ele nunca será feliz, ele nunca será bem sucedido, ele nunca estará bem consigo mesmo, nem com seus semelhantes. Jonas tomou o caminho totalmente oposto àquilo que Deus queria para ele. Ele, ao invés de ir para Nínive, que estava ao leste, ele pegou um navio para Tarsis, que estava no oeste. E ele pegou um navio para Tarsis, que na época de Jonas era o lugar mais longínquo de todo o planeta naqueles dias. Ele tomou um navio para uma viagem que deveria durar pelo menos um ano. Ele pensava que isso tudo poderia fazer com que ele estivesse isento das suas responsabilidades espirituais. Ele de fato estava querendo fugir de Deus, e não somente fugir de Deus, mas fugir para bem longe de Deus. No meio da viagem, levantou-se no mar uma grande tempestade. A Bíblia diz que foi Deus quem determinou que houvesse aquela grande tempestade. Tem muita tribulação no lar, tem muita tempestade no lar, que é porque tem Jonas naquele lar, é gente fugindo de Deus. Tem problemas em igreja, tempestades em igreja, porque tem muitos Jonas em igrejas. Muitas tempestades poderiam ser evitadas.
No meio do mar, então, a tempestade levanta. E todos os marinheiros daquela embarcação começam a invocar os seus deuses. Eram povos pagãos. Todos eles estão clamando. E o único homem que poderia orar, que ironia, o único homem que realmente deveria estar orando, a Bíblia diz que ao invés de estar orando, estava dormindo no fundo do porão do navio. Às vezes os ímpios se mostram mais predispostos, a clamar aos deuses que eles conhecem, do que aqueles que conhecem o Deus verdadeiro. É preciso que o capitão daquela embarcação desça até aquele porão e acorde Jonas e chame ele de dormente, e diz: o que é que você está fazendo? Por que você não está clamando ao seu Deus? E aí Jonas abertamente declara para aquele capitão, diz: olha, o problema é que eu estou fugindo de Deus. Quando a gente está fugindo de Deus, a gente não tem inspiração para orar a Deus. E Jonas, como um homem que conhece o caráter de Deus, sabia que a única maneira dele colocar as coisas novamente numa perspectiva correta era admitir, primeiramente, eu estou fugindo de Deus. Jonas não tinha mais nada que fazer mesmo, ele tinha que ficar no porão daquele navio, ali, prostrado. Até os ímpios oravam, ele não podia orar, porque ele sabia que naquele momento não tinha nenhuma campanha que resolvesse o seu problema, não tinha nenhuma intercessão de terceiros que resolveria seu problema, não tinha absolutamente oração dos familiares para melhorar a sua vida. Ele sabia, o problema era ele, Deus. O problema, meu querido irmão, minha querida irmã, é você e Deus, é você e Deus. Quando você acerta as contas com Deus, tudo vai bem e ninguém pode ir contra você. Aí pode levantar um exército contra você, pode levantar inimigos contra você. Você está bem com seu Deus. Os seus problemas maiores não são os que os outros causam a você, são os problemas que o seu coração rebelde causa a você. Resolva esse problema e você vai ver que as tempestades vão cessar. Então a Bíblia diz que Jonas declarou claramente, diz: o problema sou eu, essa tempestade aqui, a causa sou eu, todo o problema aqui sou eu. Se todos os Jonas que tem dentro das igrejas levantassem e diz: o problema sou eu. Irmão, nunca fuja de Deus, é impossível fugir de Deus. Quem crê em Deus sabe que Ele está em todos os lugares. Enche os céus e a terra, para onde fugirei do teu espírito? Para onde? A Bíblia diz que todos aqueles marinheiros, pela sugestão do próprio Jonas, disse: me lança no mar e a tempestade cessará. E disseram: então é agora. E olha que os marinheiros daquela embarcação, logo que ficaram sabendo que a solução era esta, aqueles homens clamaram ao Senhor. Aí eles oraram ao Deus de Jonas e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E a Bíblia diz que quando Jonas é lançado ao mar, imediatamente cessa toda a tempestade, acaba toda a fúria do mar, e fica tudo tranquilo. E a Bíblia diz que Deus deparou, uma outra palavra diria, Deus preparou, Deus providenciou um grande peixe para que tragasse Jonas, e então o peixe vem e abocanha Jonas, e Jonas desce para as entranhas do peixe. Milagrosamente Jonas vai poder orar dentro da barriga do peixe. Isso é inexplicável. Então agora vem a segunda lição. A segunda lição está no verso de número 7. Leia aí na sua Bíblia comigo. Capítulo 2, verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, leia comigo as palavras que seguem. Eu me lembrei do Senhor. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Deus.
Meus queridos, lembre-se do Senhor. Você não pode esquecer do Senhor. Você tem que colocar Deus na sua história, no seu dia a dia, nos seus compromissos. O que é esquecer de Deus? Esquecer de Deus é quando você acorda de manhã e nem se lembra de orar a Ele. Esquecer de Deus é tirar Deus da sua agenda, é tirar Deus dos seus compromissos. Esquecer de Deus é não dar graças, é não louvar o Senhor. Esquecer de Deus é viver de tal forma que você lembra de tudo, pensa em tudo, mas não coloca com seus compromissos espirituais em primeiro lugar. Esquecer de Deus é deixar a igreja para ir na festa, é deixar a igreja para ir para o passeio desnecessário, é deixar o domingo, o dia do Senhor, para ir nas competições, nas decisões, nos entretenimentos desnecessários. Esquecer de Deus é uma péssima coisa que a humanidade está fazendo, porque os homens têm esquecido de Deus, eles têm colhido o mal terrível do pecado, da destruição, da violência, porque os homens não se lembram de Deus, os presídios estão cheios, porque os homens se esquecem de Deus, as pestes estão assolando a humanidade, porque os homens têm esquecido de Deus, os terremotos estão balançando a terra, e a coisa vai piorar, porque ao invés dos homens lembrarem de Deus, eles vão lembrar da feitiçaria, eles vão lembrar do ocultismo, eles vão invocar deuses e santos e outros seres que não são deuses. Quando o homem esquece de Deus, ele vai colher os resultados da sua ignorância, da sua memória falha, em que deixa Deus de fora da sua história. Colocar Deus de fora é um péssimo negócio. Coloque Deus dentro da sua vida. Lembre-se de Deus todos os momentos da sua vida. Nunca diga farei isto, farei aquilo, viajarei, comprarei, venderei. Diga se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se Ele me der vida, se eu viver, eu farei. Se o Senhor estiver comigo, eu farei. Nunca esqueça de Deus. Há pessoas fazendo planos e mais planos e planos e mais planos, e Ele nunca inclui Deus nos seus planos. Estudar é bom, mas se você, por causa do estudo, esquece de Deus, o estudo vai tornar para você uma maldição. Casar é uma bênção, é projeto de Deus, mas se o casamento está esfriando a sua vida espiritual, aliás, se o propósito do casamento, se o seu namoro, se o seu noivado está apartando você do desejo de ser mais crente, então esqueça disso e lembre-se de Deus, porque nada neste mundo compensa se isto vai te apartar de Deus e fazer você esquecer dele. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas estava para morrer, e então ele volta seus olhos para Deus. Que coisa tremenda, quando o homem resolve levantar os seus olhos e dizer: Deus, me lembro-te de ti, Senhor. O salmista disse: o Senhor, lembro-me de ti desde a terra dos Hermonitas. Lembro-me de ti, Senhor, desde quando o Senhor nos guiava pelo deserto. Lembro-me de ti, Senhor, desde que o Senhor nos alimentava com o pão dos céus, nos fazendo a água jorrar da rocha. Oh, como Deus fica feliz quando o homem lembra das suas obras, do seu nome, do seu poder, das suas maravilhas. Nunca esqueça das maravilhas de Deus, dos testemunhos que Deus já te deu. Não esqueça. Lembrei-me de ti, Senhor, na minha angústia. Enquanto Jonas lembrava-se do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez com que Jonas fosse uma comida indigesta, e a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas na terra. O peixe foi muito bonzinho, obedecendo às ordens do Senhor, porque levou ele de volta e pôs ele lá nas praias de onde ele tinha saído, lá daquele lugar mesmo onde ele tinha embarcado. Voltou de graça, não teve que pagar passagem de volta. Ele pagou para ir, mas não teve que pagar para voltar. Jonas levanta, tirando todas aquelas algas que estão enroladas na cabeça, no cabelo dele. E agora, Senhor, agora fala comigo de novo. Vamos ver o capítulo 3, e aí vem a terceira mensagem. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Presta atenção, irmão, quando Deus te ensina a lição, você não aprende, Ele tem que repetir a lição. Por isso que tem gente que cresce devagar,
e outros crescem depressa. Porque se você não aprender a lição, você vai continuar na mesma série. Deus não vai te mudar de série, não vai mudar você de classe. Veio então a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Verso 3, leia comigo as primeiras palavras. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, obedecendo a Deus. Mais uma vez, obedecendo a Deus. Começa agora uma nova etapa na vida de Jonas. Uma etapa que vai resultar em grandes milagres. Uma etapa que vai colocar Jonas na história. Porque se a história de Jonas termina no ventre daquele peixe, nós nem teríamos o livro de Jonas. O que acontece antes faz parte da introdução, mas a história está aqui. Aqui começa verdadeiramente a história de Jonas. Quando o homem começa a obedecer, os seus dias são contados diferente. A Bíblia diz que Deus não leva em conta, não conta, não tendo em conta. Se você quiser ler Atos 17, verso 30. E não tendo Deus em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependa, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus começou a contar o seu dia, os meus dias, a partir do momento em que nós dispusemos a obedecê-lo. Levanta-te, e a Bíblia diz, levantou-se Jonas e foi. O verso de número 3 novamente. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Uma explicação. Não é que Jonas tinha que fazer uma viagem de 3 dias para chegar em Nínive, não. Nínive estava a mais de 1000 quilômetros da terra de Jonas. A viagem de Jonas até Nínive duraria um bom tempo. Mas a caminhada de Jonas dentro de Nínive, a cidade era imensa, segundo estudiosos, historiadores, dizem que a cidade de Nínive teria pelo menos 300 mil pessoas vivendo naquele tempo. Era uma grande cidade. Era uma cidade que demoraria 3 dias para percorrê-la toda, no compasso de um profeta que estaria andando e pregando. 3 dias. E o que acontece? Olha aí comigo. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Quantos dias que Jonas andou dentro da cidade? Caminho, não, era 3, mas ele caminhou só um dia. Caminho de um dia. E a mensagem dele era uma mensagem sem sal, sem unção, sem graça, sem atrativo. Não tinha nenhum cantor especial para brilhantar a cruzada de Jonas, nada mais ninguém mesmo, somente um profeta completamente ranzinza, contrariado, fazendo o que tinha que fazer, porque Deus estava mandando, mas ele pregava e dizia assim, a mensagem dele era uma mensagem sem qualquer atração, diz, olha, daqui 40 dias, Nínive será destruída, só isso. Só que Deus é tão maravilhoso, e a palavra de Deus é tão poderosa, que bastou ele pregar apenas um dia, e falar esta mensagem tão dura, para que toda aquela cidade começasse a converter, pela pregação de Nínive. Olha o verso de número 5, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor,
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, e por mandado do rei e dos seus grandes, era dito: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. A Bíblia diz que todos eles estavam envergonhados dos seus pecados, estavam arrependidos das suas maldades, e a Bíblia diz que eles clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quando se obedece a Deus, pode-se esperar resultados extraordinários. Haverá surpresas na sua vida. Isto aqui é prova que Deus é inquestionavelmente soberano. Mesmo que os nossos planos, mesmo que a nossa visão, nossos projetos sejam limitados e falhem, os planos de Deus são infalíveis. Deus pode, quer e Ele faz. Ninguém pode deter a mão de Deus quando Ele resolve trabalhar. Basta somente uma pequena palavra da sua parte, uma disposição pequena da sua parte. Siga a direção de Deus, obedeça a Deus, que Deus fará maravilhas através de sua vida. A última lição, capítulo 4. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito a ele que faria e não fez. Então o profeta Jonas, capítulo 4, a Bíblia diz no verso 1, que ficou desgostoso. Isso significa que ele queria que realmente Deus matasse os ninivitas. Neste quarto capítulo aqui, então, nós encontramos a seguinte lição: aprendendo com Deus. Diga comigo, aprendendo com Deus. É difícil, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. O amor de Deus não segue o meu padrão, o seu padrão. A bondade de Deus não segue os meus caprichos. E você precisa aprender com Deus. E aqui Jonas aprende com Deus uma grande lição. E ele disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Eu sabia, por isso que eu fugi, por isso que eu queria ir embora para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor era um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. É bem verdade que Jonas estava com certo desgosto, mas aqui está uma esperança. Essa mensagem de esperança é a mensagem mais gloriosa que um homem pode ouvir. Deus arrepende-se do mal, Ele é longânimo e misericordioso. Você pode ter vivido por longos anos como os ninivitas viveram, fazendo maldade, mas se você ouvir a mensagem de Deus hoje mesmo e se arrepender, Deus vai te perdoar, Deus vai ter misericórdia de ti. Então Jonas ainda não tinha aprendido toda a lição, e Jonas está tão triste, tão magoado, que ele disse: Deus, eu estou com vontade de morrer, talvez seja melhor o Senhor me matar. O Senhor não falou nada, disse: Jonas, porventura é razoável o seu ressentimento? E Jonas saiu da cidade, mas não foi embora, ficou na região, foi lá para um lugar alto, fez uma cabana, assentou-se dentro dessa cabana, debaixo dela, à sombra, e ficou esperando para ver o que acontecia. O Senhor faz nascer uma planta, parecido assim com o nosso chuchu, com o nosso maracujá. Essas plantas que dá em estaleiro, Deus faz nascer uma planta, e ela sobe por cima daquela cabana que Jonas fez. Acho que Jonas tinha feito uma cabana muito ralinha, pouca palha. Então Deus faz aquela planta brotar da noite para o dia. Jonas dorme, e quando ele acorda, está aquela alvoreira toda cobrindo a sua cabana e fazendo uma sombra agradabilíssima, super confortável. E então Jonas fica feliz, se alegrou em extremo por causa da alvoreira. A Bíblia diz que enquanto ele está ali deliciando com a sombra, Deus envia um bichinho. Interessante que o livro de Jonas, Deus usa dois bichos, um grandão e um pequenininho. Um que dá conta de engolir Jonas, e um pequenininho que Jonas nem enxerga. Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar as coisas minúsculas e as grandes.
Deus pode falar de muitas maneiras. E este bichinho vem, a Bíblia diz, enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, e ele feriu a boboreira, e esta secou. Quando apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, um vento quente, mormaço, e mandou também o sol, e o sol bateu e vazou aquelas folhinhas ralas que existiam ali agora, e feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou. Jonas era um profeta bem complicado, né? Eu vou morrer. O Senhor quer me matar, Senhor? Como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? E a Bíblia diz que ele desejou com toda a sua alma morrer de novo. Eu quero morrer. Que sol quente. Eu já vi tanta gente parecida com Jonas aqui nessa igreja. Mas está tão quente. Mas está tão difícil. Eu estou desfalecendo. Eu acho que eu não dou conta mais não. Diz a Bíblia Sagrada que Jonas está querendo morrer de novo, e diz Deus para Jonas: Jonas, por que você está com tanta tristeza e angústia? Senhor, porque aquela planta era tão linda, era tão agradável, aquela planta que cresceu aqui atrás da minha cabana, e ela acabou, morreu. Deus disse: Jonas, mas você está tão preocupado com a morte da boboreira, e você ficou me censurando porque eu estava preocupado com essas almas, milhares de almas que estão em Nínive. Esta boboreira, Jonas, nasceu e morreu. Ela ia nascer e morrer a qualquer hora. Ela não ia viver para sempre, mas essas almas que estão aí são eternas. Jonas, aprenda com Deus. Tem muita gente brigando com outro, matando outro por causa do carro, por causa da casa, por causa da herança, do dinheiro. Mais importante do que as coisas são as pessoas. Muito mais vale uma alma humana do que todos os rituais, do que todos os códigos de lei, do que todas as liturgias. Deus fez todas as coisas para a glória do nome dele e para o bem-estar dos seus filhos. Então, porventura, nós não vamos nos deter em coisas, vamos pensar em pessoas. Você, como um ser humano, foi feito para a glória do nome do Senhor. Deus te ama. E Deus ama até o ímpio pecador. Está esperando só que ele arrependa e volte-se para ele. Esta é a lição que Jonas aprende no 4º capítulo. Aprendendo com Deus, pensando como Deus pensa, amando como Deus ama, entendendo as coisas como Deus entende. Ele nunca fuja de Deus. Lembre-se de Deus sempre na sua vida. Obedeça a Deus e aprenda com o Senhor. Jesus disse: aprendei de mim. Quantos estão aprendendo com Deus? Nesta noite diga comigo: Senhor Deus, eu te agradeço, porque estou aprendendo a confiar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.